Hoje nós vamos ver, no trecho que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 9 e o capítulo 10. Nós vamos ver nesse trecho, só botar aqui o meu celular. Nós vamos ver que nesse trecho não há surpresa e não há intrusos no plano de Deus. Não há surpresas e não há intrusos no plano de Deus. Ele está ativo na história da redenção e se revelando e cumprindo o seu plano de ser conhecido em toda a terra. Nada que acontece nesse mundo passa despercebido aos olhos de Deus. Nós vamos ver que tudo que acontece, Deus está totalmente ativo na história da redenção, revelando e cumprindo o seu plano de ser conhecido em toda a terra. Como a gente vai tratar um trecho muito longo hoje, eu vou ler apenas alguns versículos aqui do capítulo 9. Eu vou ler os versículos 13 ao versículo 16, no capítulo 9 aí, tá bom? A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu poderia ter estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isto que eu mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deixa eu orar mais uma vez com vocês. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para receber a palavra e não somente receber, mas possamos estar, Senhor Deus, atentos a que o Senhor quer nos ensinar, a que o Senhor quer falar conosco. Pai, ajude-nos a glorificar o Teu nome, em ouvir a Sua palavra com reverência e ao sairmos daqui, Senhor Deus, entendermos como nós devemos praticar a Sua palavra. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós olhamos maravilhados para a história do Êxodo e esquecemos de ver as nuances maiores que Deus quer nos mostrar por meio dessas histórias. Elas não estão aqui apenas para acharmos a história bonita e tirarmos verdades morais aqui, né, só da palavra. Não é só porque a história é legal, Deus é bom, Deus é poderoso, não é só isso que Deus quer que nós vejamos aqui. Deus está nos mostrando aspectos do seu plano redentor que vão ficando cada vez mais claros no desenrolar da história da redenção. E hoje nós vamos ver algum desses aspectos nesses dois capítulos. O que Deus está revelando no seu plano redentor? Quais são as nuances importantes? E como nós estamos envolvidos nisso? A primeira coisa que nós vamos ver nesse trecho, que vai ficar muito claro aqui nesse trecho, que Deus vai deixar muito claro, é que a primeira coisa que nós vamos ver é o propósito de Deus no mundo. Qual é o propósito de Deus no mundo? O faraó, depois de 7 pragas, achava que estava no controle e que Deus não era poderoso. Ora, nós estamos vendo aí que Deus, vez após vez, vem falando para Faraó, vem chamando a atenção de Faraó, vem chamando a atenção de Faraó, chamando e chamando. E ele não se atenta para o que Deus está fazendo ali no Egito. Mas é óbvio que, uma vez que Faraó assumisse que ele deveria o povo sair, ele estaria automaticamente assumindo que só existia um Deus e que ele não tinha poder. Ele teria que se obedecer a Deus. Deus estava dizendo assim: Faraó, eu vou tirar o meu povo daqui, como nós vimos lá em Êxodo 8, 22 e 23. Eu vou tirar o meu povo daqui para que você saiba que só existe um Deus. Yahvé é o único Deus. Se Faraó deixa o povo ir do jeito que Deus queria, ele estava automaticamente assumindo que só existia um Deus e que Deus era todo poderoso. Até mesmo sobre os deuses do Egito. Assim, como nós vimos, como eu já falei em Êxodo 8, 22, o início dessa praga aqui, ela começa mostrando que há um propósito maior sobre tudo isso. O início dessa praga, a praga número 7, vai mostrar, Deus agora claramente vai dizer para ele: olha, eu poderia muito bem ter já extinguido vocês todos da terra. Poderia simplesmente, num estalar de dedos, acabou o Egito.
a nação teoricamente mais poderosa do mundo acabaria em um piscar de olhos, porque Deus tem poder para isso. Mas Deus ele vai dizer que há um propósito maior sobre isso. Quando a gente vê aí no versículo 14, no final que ele diz claramente um propósito, né, que ele diz assim, para que Deus está fazendo isso, e agora Deus parece que vai dizer assim, olha, eu vou apertar ainda mais, as pragas que viriam vão ser ainda maiores. Aí ele diz, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Deus está dizendo assim, por bem ou mal, Faraó, você vai precisar reconhecer que não há Deus como o nosso Deus. Não existe Deus semelhante a mim, Deus está dizendo para ele. John Goodgay, quando ele comenta essa passagem, ele diz algo muito interessante. Quando você olha essa frasezinha, que não há ninguém semelhante a Deus, ela implica que Yahvé é o único Deus que importa. Reconhecê-lo como Yahvé é reconhecer que ele é o único Deus e verdadeiro, e prostrar-se diante desse Deus é, de fato, reconhecer que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Então, você dizer que Deus, Yahvé, é o que ele está dizendo, você precisa se prostrar diante dele e reconhecer que Yahvé é o Deus verdadeiro e que não há ninguém como nosso Deus. Essa é a implicação que nós vemos aqui. Faraó poderia reconhecer que Yahvé era um Deus sobre toda a terra, menos sobre o Egito. Ele poderia dizer, uma vez que, lembra-se que existia ali uma multidão de deuses, né, naquela terra do Egito. E Deus estava humilhando muitos desses deuses por meio dessas pragas. E ele podia simplesmente dizer, Senhor, ó Yahvé, o Senhor pode ser o Deus sobre o restante da terra, mas deixa o Egito aqui em paz. Ele poderia muito bem reconhecer que Deus podia ser Deus no restante da terra, mas sobre o Egito e sobre a vida dele não. Mas Deus estava mostrando que ele era o único Deus sobre tudo e todos, inclusive sobre Faraó e o Egito. Deus não era um Deus parcialmente da terra. Deus não era um Deus de um povo. Deus não era um Deus somente de um lugar. Deus é o Deus que é Senhor sobre toda a terra, sobre todo governante, inclusive sobre o Egito e sobre Faraó. E é isso que Deus está mostrando que ele vai fazer. Havia um entendimento errado, tanto da parte de Faraó, quanto do próprio povo de Deus. Um entendimento exclusivista, né? Assim como Faraó, nós temos vários deuses aqui. Nós temos o Deus Sol, nós temos o Deus da fertilidade, nós temos o Deus da vegetação, temos o Deus da terra. E o povo de Israel também diz, nós temos o nosso Deus, que é Yahvé. Eles achavam que Deus era só o Deus dele, assim como o Faraó achava que ele podia ter os deuses dele, e o povo de Israel podia ter o deles. Havia esse entendimento errado ali, tanto da parte de um quanto da parte do outro. E nós vamos ver que durante a história da revelação, tem alguns trechos muito claros que mostram que Deus ele não queria ser o Deus de um povo único, exclusivo. Ele era um Deus que desejava ser adorado em toda a terra. Ele era um Deus que desejava ser adorado pelos gentios e também pelos judeus. Obviamente que nós sabemos que Deus ele se revelou ao seu povo, o povo judeu. No entanto, ele queria que o povo judeu fosse bênção, luz para todas as nações. Isso fica claro quando Deus chama Abraão. Ele disse, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Eles achavam que ali era ser bendita todas as famílias da terra, era todas as famílias dos judeus que fossem espalhadas pelo mundo. E isso a gente vai ver que até mesmo chegando lá no Novo Testamento, eles ainda tinham esse entendimento errado. Alguns trechos que ficam muito claros é quando a gente vai olhando, e eu destaquei alguns aqui, certamente, se você for estudar sobre a revelação de Deus e a história de Deus na revelação, para que seja conhecido no mundo inteiro, você vai ter muitos outros trechos. Eu até posso passar depois para vocês, se vocês quiserem. Mas eu escolhi 3 aqui bem interessantes. O primeiro trecho é que, quando nós vamos ver a prostituta Raabe, lá em Josué capítulo 2, quando a gente até foi estudado aqui na EBF, a gente vai ver que quando ela reconhece Deus, ela olha para onde? Para o evento do Êxodo. O que Deus fez lá no Êxodo. É até eventos que vai ser daqui para frente, né? Depois que o povo sai. Ela reconhece os espias, que eles são de fato de Israel, e ela chega para eles e diz assim, olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito. O modo terrível, né? Até que ela diz assim, como ele tem afligido as outras nações.
Aquela mulher creu em Deus simplesmente pelo que Deus estava fazendo no mundo. Como é que essa história chegou lá em Raabe? Ninguém sabe como é que chegou. Mas ela sabia que Deus era o Deus que estava fazendo tudo aquilo com o povo inimigo. E Raabe, obviamente, convencida por Deus, ela foi convencida de que se Deus está fazendo tudo isso com o povo inimigo, eu preciso crer nesse Deus. Aí você lembra da história que Deus salvou Raabe e Raabe vai estar onde? Lá na genealogia, lá no Novo Testamento, né? Olha onde chegou a história da redenção. Através do evento aqui do Êxodo. O que Deus fez com o povo egípcio, humilhando o povo egípcio, humilhando o faraó, chegou naquela mulher e depois vai chegar através da linhagem dela, e aí vem a linhagem dela, vem quem? O Messias. Olha o que Deus estava fazendo. Deus não é um Deus exclusivista que estava trabalhando apenas aqui. O povo de Israel, nesse ponto aqui, eles estavam achando assim, se Deus ele não trouxe uma melhoria para a gente não acredita nisso aí não, Moisés. Vocês lembram do que aconteceu lá no começo? De quando Deus prometeu que ia tirar eles, o que foi que o faraó disse? Vocês estão pensando isso aí porque vocês simplesmente estão sem fazer nada, então vocês vão trabalhar mais ainda. O povo de Israel lá olhando, rapaz, em vez de a coisa melhorar para a gente, foi piorar. Então a gente não acredita muito nisso aí não, Moisés e Arão, vocês façam com vocês aí, mas a gente vai ficar aqui. O povo achando que Deus tinha que fazer as coisas ao seu bel prazer. Mas Deus estava trabalhando muito mais além do que aquilo que eles achavam. O propósito de Deus era muito mais além daqueles desejos egoístas daquele povo. O Salmo 67, muito claro também, você vai ver aí, eu não vou ler o Salmo para a gente ganhar um pouco de tempo, mas o Salmo 67 vai mostrar claramente também o desejo de Deus de ser conhecido em todo mundo. O salmista cantando para que o teu nome seja conhecido em todo mundo. No Salmo 117 também, esse outro salmo, o menor salmo do Saltério, você vai ver que ele vai dizer assim, louvai ao Senhor, vós todos os povos, louvai-os todos os gentios, porque muito grande é a sua fidelidade para conosco, e as misericórdias do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Deus mostrando o desejo de ser conhecido também pelos outros povos, pelos gentios. Não era um povo exclusivista aqui do povo de Israel. Não era apenas um Deus que queria simplesmente ser mais um Deus dos egípcios. Ele poderia simplesmente ser mais um Deus lá no panteão de deuses do Egito. Mas ele não. Deus, ele é o único Deus que deseja ser adorado em todo o mundo. Em todo o mundo. Deus está ativo no mundo, meus irmãos. E a gente vê isso claramente. Olha onde Deus está trabalhando. Num país totalmente fechado ao evangelho, como é a Coreia do Norte. Deus salvando gente lá na Coreia do Norte. O plano de Deus vai muito além dos nossos desejos egoístas aqui. Hoje nós vemos em muitas igrejas aí que você entra nas igrejas, você tem promessas de tudo o que é de bom nesse mundo. Como se Deus fosse apenas um Papai Noelzinho que você entra e você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, peça isso, peça aquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Esse não é o maior propósito de Deus nesse mundo. Deus não está primeiramente interessado no seu bem-estar nesse mundo. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que Deus não quer que a gente seja abençoado? Eu não estou dizendo que Deus não pode lhe abençoar, eu estou dizendo que esse não é o maior propósito de Deus nesse mundo. Deus não está para trabalhar pelo seu bem-estar. Deus não está aqui para lhe fazer rico. Deus não está aqui para lhe fazer prosperar. Deus colocou você como filho de Deus nesse mundo para fazer o seu nome conhecido. O plano de Deus nesse mundo está muito além do aqui e agora. O agir de Deus nesse mundo é para que o mundo o conheça. Deus te salvou não é para você ser rico. Deus te salvou não é para você ser apenas alguém melhor. Deus não te salvou para melhorar a sua vida. Não, não. Deus transforma vidas. E Ele usa a sua vida para transformar outros. Esse é o propósito maior de Deus. E eu não estou aqui dizendo que é problema você viver bem, ter boas finanças nesse mundo. Esse não é o problema. O problema é quando você vive em função disso. Inclusive, Deus pode usar as suas finanças para fazer o seu nome conhecido no mundo também. As bênçãos de Deus
E um possível conforto nesse mundo é graça sobre graça. Mas o maior papel do povo de Deus nesse mundo é fazê-lo conhecido. E dentro disso, eu pergunto para você, o que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Se você colocar hoje aí uma perguntinha na sua cabeça, o que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Se você morrer hoje, rapaz, eu fiz isso, isso e isso para que o reino de Deus avançasse. O que você tem feito? Deus está sendo conhecido por meio da sua vida? Deus está sendo totalmente conhecido aonde você vai, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família. Deus está sendo conhecido através de você? Deus está sendo conhecido através da sua vida? Se você estiver vivendo apenas pelos propósitos terrenos, se Deus não está sendo conhecido através da sua vida, se você não está com o objetivo de propagar Deus sobre tudo e todos, você precisa se arrepender e mudar o propósito maior da sua vida. Independente do que você faça, independente de onde você esteja, o maior propósito que Deus colocou para você é que você faça o nome dele conhecido. No meio daquela desgraça toda do Egito, no meio de toda aquela loucura do Egito, Deus estava, mesmo através daquele homem ímpio, Faraó, fazendo o nome dele conhecido. Veja que a despeito da recusa de Faraó e a incompreensão do seu povo, Deus estava agindo para se fazer conhecido. Mesmo que Faraó recusasse Deus ali o tempo todo, mesmo que o povo de Deus não compreendesse o que Deus estava fazendo, mas Deus estava agindo no mundo. E isso é o que nós vamos ver no segundo ponto. O primeiro é o propósito de Deus e o segundo é a ação de Deus no mundo. Olha só como Deus não estava agindo de modo solto nesse mundo. Quando você chega no versículo 20, Deus promete ali as pragas, a praga das chuvas, chuva de pedras, né? E agora vai vir uma praga pesada, certamente pessoas, animais, vegetação seria destruída. Quando você olha então no versículo 20, algo interessante é mostrado para nós aqui. O trecho diz assim, ó, versículo 19, veja o versículo 19. Moisés dando o direcionamento de Deus para o povo do Egito. Aí chega no versículo 19 e ele diz assim, agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, todas as pessoas, os animais que estiverem no campo e não forem levadas para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Deus misericordiosamente está dizendo assim, ó, rapaz, olha o que vai acontecer. Manda tirar o povo, manda tirar os animais, porque tudo que tiver no campo, pessoas e animais vão morrer. Certamente, chuva de pedras, não sei que tamanho eram essas pedras, mas ia matar gente e animais. E aí no versículo 20 diz assim, aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Através da ação de Deus, o que Deus estava fazendo, ele já tinha também salvado alguns, mesmo no meio do povo de Faraó. Lembra que essa palavrinha temer aqui em Êxodo, ela significa estar sendo do povo, fazendo parte do povo de Deus. Lembra das parteiras que elas temiam a Deus? Lembra do que Deus está dizendo aqui? Aqueles que temiam a palavra do Senhor. Em contraste com o versículo 30, quando Moisés está confrontando o Faraó, ele diz assim, mas quanto a vocês, seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor. Eles não tinham tido o coração transformado. Eles não tinham tido a vida deles mudada por Deus. Mas existiam alguns, no meio dos oficiais de Faraó, que tinham sido transformados pela palavra de Deus. Interessante a ação de Deus no mundo. Deus está agindo e está salvando, mesmo no meio daquela recusa de Faraó e mesmo no falso entendimento, mesmo que o povo não tivesse entendido totalmente. Deus estava agindo no mundo, Deus estava protegendo o seu povo, mas Deus também estava convencendo e salvando pela graça os incrédulos. A gente vê aí no versículo 26 que Deus protege o seu povo.
a gente vê que Deus está, lá no capítulo 10, versículo 23, que Deus protege aqueles que era o seu povo da escuridão, protege das pedras o seu povo. Mas diante disso também, Deus está salvando pessoas que ainda não creem. Você certamente lembra, e nós até falamos hoje um pouco aqui da crucificação, que existiam lá 2 ladrões sendo crucificados com Jesus, né? Um à esquerda e um à direita, como Lucas vai descrever. Lucas 23, versículos 39 ao 43, ele vai descrever esse relato. E no meio daquele pior momento, um dos ladrões está dizendo assim: rapaz, salva a ti mesmo, Jesus. Salvou ao mundo e não salva a ti mesmo. E um deles ele diz assim: você poderia, ao menos, olhar diferente para essa situação, parafraseando o que ele diz. Nós estamos aqui com razão, mas Jesus está aqui sem nenhuma razão. E aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: em verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. No pior momento que o Deus encarnado teve nesse mundo, Jesus, levando sobre ele o pecado da humanidade, sofrendo. Você viu aqui o relato, Eliade trouxe aqui o relato de como a crucificação acontecia. Aqueles chicotes de ossos, de ferro cravados ali em Jesus, que levou muitas chicotadas. No pior momento, numa cruz, que muitas vezes ele tinha que se levantar um pouco, como foi descrito aqui, para respirar. No pior momento da vida de Jesus, ele estava salvando pecadores. No pior momento da vida dele, ele estava agindo para salvar pecadores. Deus está agindo nesse mundo. Nós podemos ver a ação de Deus nesse mundo. Se eu perguntasse aqui para você, para qualquer um aqui que já entendeu a salvação em Cristo, você vai dizer: pastor, se dependesse de mim, eu não tinha sido salvo. Foi Deus que me salvou, é Deus quem salva, é Deus quem está agindo. Deus certamente usou alguém para pregar o evangelho, uma situação para levar você a entender o evangelho. Mas Deus está agindo nesse mundo. É Deus quem está agindo. Ele é o maior interessado de que as pessoas entendam, conheçam o Salvador. Deus está agindo nesse mundo. Isso então nos leva ao próximo ponto. Nós vimos o propósito de Deus, nós vimos a ação de Deus no mundo, e nós vemos também que não há intrusos no plano de Deus. Se Deus tem um propósito, se Deus está agindo no mundo, não existe intrusos no plano de Deus. Moisés estava reconhecendo e mostrando que Faraó, que ele não estava ali por acaso. Deus sabia exatamente quem ele era e o que ele pensava. Quando chega aqui no capítulo 9, os versículos 27 e o 29, Moisés ele diz algo interessante aqui. Faraó parece reconhecer que ele se arrepende. Parece, né, ali uma linguagem muito bonitinha, que ele se arrepende. E aí quando chega no versículo 27, Moisés ele diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez eu pequei. Olha a linguagem aqui. Desta vez eu pequei contra o Senhor. E aqui nós vemos um certo desespero da parte de Faraó, que nas outras vezes, todas as vezes, Moisés e Arão iam, né, a Faraó. Dessa vez o termo aqui é como se ele tivesse assim um certo desespero e ele mandou chamar em forma de desespero. Sabe aquela quando você está passando mal e que você quer chamar um médico, que ele chegue rápido ali para lhe salvar? Essa é a ideia aqui. É como se Faraó estivesse tão desesperado com o que ele estava vendo. Imagina Faraó olhar para o campo do Egito, ele ir lá do palácio imperial, olhar para o campo, ver animais, ver muita gente morta lá no meio do campo, do terraço. Pedras caíram sobre pessoas, matou animais, matou gente. Ele olha para aquele desespero ali e ele diz assim: mande chamar Moisés e Arão. E quando ele chega, olha a linguagem dele: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e essa chuva de pedra.
Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. E é interessante também aqui ressaltar que nós geralmente falamos da chuva de pedras, né? Da praga. Mas se você olhar os versículos 23 e o versículo 24, o trecho ele vai dizer que existia chuva de pedra e fogo. Versículo 24 diz assim: de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com a chuva de pedra. Imagina, uma chuva de pedra já é terrível, mas pedra caindo como se fosse meteoro, pegando fogo. Matava na hora. E diante daquilo que Faraó viu, ele diz: rapaz, nós pecamos. Agora eu sei que eu pequei, o Senhor é justo e o meu povo e eu somos ímpios. Que linguagem bonita, né, essa? Certamente você dirá: agora Faraó se arrependeu. Moisés, que já tinha passado por aquela situação lá no capítulo 8, de pensar que ele tinha se arrependido, Moisés diz aqui para ele, chega no versículo 29, Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá chuva de pedra, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e os seus oficiais, eu sei que ainda não creem em Deus. Nós vemos aqui nos versículos 27 e 28, que apesar de ele usar uma linguagenzinha muito religiosa, ele não tinha se arrependido. Diferente da última vez, quando você olha lá no capítulo 8, versículo 28, Moisés fala que Deus cessará a praga. Ele diz, Deus vai cessar a praga. No entanto, Moisés abre o coração de Faraó diante dele. A sua linguagem religiosa, a sua linguagem bonitinha, mostra que você, mesmo essa linguagem, não mostra que você se arrependeu. Você está falando bonito, mas você não é um dos nossos, é o que Moisés está dizendo para ele. Você é um inimigo do povo de Deus e eu sei que você está aqui com um propósito. Moisés sabia que ele estava ali com um propósito. Os versículos 34 e 35, conforme o Senhor havia dito, mesmo um homem de coração duro, parecendo que está controlando tudo, não pega Deus de surpresa. Mesmo um homem de coração duro, que ele parecia estar controlando tudo, ele parecia estar falando bonitinho. Quando chega no versículo 35, veja aí o versículo 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor tinha dito a Moisés. Mesmo parecendo que ele tinha se arrependido, agora estava falando bonitinho, ainda assim ele não tinha pego Deus de surpresa. O Senhor tinha dito a Moisés que ele não ia se arrepender. Meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos saber é que tudo que acontece nesse mundo, tudo, mesmo aquilo que é desagradável, mesmo aquilo que parece ser doloroso para nós, ainda isso não foge do controle de Deus. Mesmo Faraó parecendo toda a vida controlar as coisas ali, endurecendo seu coração, não deixando o povo sair, isso não fugia ao controle do grande Deus. Não fugia. A implicação de Yahvé ser o único Deus é que ele controla tudo e todos. Lembra do que nós vimos isso lá no começo? Não há outro Deus. Não há ser humano páreo para ele. Não há circunstância difícil demais para ele. Pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Porque o senhor não sabe o que eu vivi. Eu não sei, mas Deus sabe. E ainda assim, isso não foge ao controle de Deus. As maiores dificuldades que nós passamos, as maiores dores que nós sofremos nesse mundo, isso não pega Deus de surpresa. Não há intrusos no plano de Deus. Isso então nos leva a uma implicação, e nós vemos isso também no trecho. Se não há intrusos no plano de Deus, também não há neutralidade no plano de Deus. Não existe ninguém que seja neutro no plano de Deus. Todo mundo no plano de Deus tem um lado. Todo mundo no plano de Deus tem um lado. Todos nós estamos dentro desse plano. Eu, você, sua família, todos nós estamos dentro do plano de Deus. Não existe um plano acontecendo e você fora. Não existe. Todos nós estamos dentro desse plano de Deus. A grande questão é, em que situação
nós estamos nesse plano? Você é alguém que se rendeu ao grande e soberano Deus? Ou você é alguém que, como Faraó, está com o coração duro? Aonde está você no plano de Deus? Você é alguém que crê em Deus? Você até respeita o povo de Deus. Rapaz, eu gosto de ir na igreja. Eu entendo, né, que Deus é criador de todas as coisas. Eu entendo quem é Jesus. Eu não falo palavrão. Eu gosto assim dos irmãos. Eu gosto de estar aqui na igreja. Mas no fundo, você é alguém que está caminhando na perdição igual o Faraó? Os oficiais chegaram a tal ponto de desespero que declararam a sua perdição diante dos feitos do Senhor. Por isso nós vemos que não há ninguém neutro no plano de Deus. Veja o versículo 7 aí do capítulo 10. Os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Os oficiais de Faraó estavam chegando diante do rei, dizendo assim: Faraó, nós estamos perdidos. Nós estamos arruinados. Essa expressão quer dizer, nós estamos totalmente perdidos. Não há esperança nessa situação. Não há o que fazer. Faraó podia simplesmente dizer assim: coloca todo mundo aí, todos esses oficiais, monta outra equipe de oficiais e mata esses fracos aqui. Eles estavam colocando a cabeça deles em risco. Mas eles entenderam, diante de Deus, diante do plano de Deus ali, para tirar o povo do Egito, que não existia um lado neutro. Ou eles iam para o lado do grande Deus, ou eles iriam ser destruídos totalmente por Deus. Não existe uma neutralidade no plano de Deus. Você está vendo o agir de Deus, assim como o Faraó, e está buscando o seu próprio plano, ou está confiando no plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus está acontecendo, Deus está salvando pessoas no mundo, Deus está cada vez mais fazendo o seu plano andar. E você, aonde é que está dentro desse plano de Deus? Aonde é que você está no plano da redenção? Você está com o coração duro? Você está reconhecendo diante de Deus que você não tem o que fazer? Se você não se render a Deus, você vai ser destruído? Você vai perecer eternamente? Ou você vai se render, como aqueles oficiais fizeram, alguns deles? Os versículos 8 do capítulo 10, os versículos 10 ao 11, versículo 24, versículo 27 e 28. Nós vamos ver nesse verso, mais uma vez, aquela conhecida, como eu já falei, síndrome de Faraó, que é aquela obediência convencional, né? Eu só obedeço até onde eu acho legal. Eu só obedeço até onde é bom para mim, eu só até onde eu posso controlar. A gente vai ver mais uma vez que ele vai dizer no versículo 8, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: vão e adorem ao Senhor seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Ele não estava preocupado em deixar o plano de Deus acontecer. Eu quero saber, peraí, mas quem é que vai? Quem é que vai para esse plano aí? No versículo 10 ele vai dizer: vocês estão doidos, está vendo que eu vou deixar vocês irem? Vocês querem levar as crianças? Deixa pelo menos as crianças aqui. Quando chega mais na frente, mais uma vez, lá no versículo 24, ele vai dizer mais uma vez: então o faraó chamou Moisés e disse: vão e adorem ao Senhor, fique somente os seus rebanhos e o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Ele queria ir, mas ele queria controlar ainda alguma coisa. Versículos 27 e 28 aqui, porém, é ali o final, né, para Faraó. Que ele chega assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-lo ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para que nunca mais apareça aqui, porque o dia em que você tornar a aparecer, a ver o meu rosto, você será morto. Faraó estava determinando a sentença dele. O dia que você me ver novamente, você será morto. Ele nunca mais iria ver Moisés e Arão. Ele estava agindo com prepotência conforme o seu coração enganoso. Mas isso não funciona com Deus. Você agir
com o coração prepotente, achando que pode controlar a sua vida, achando que pode fazer a vida do jeito que você quer, não funciona diante de Deus. Deus está agindo no mundo. Deus está se fazendo conhecido a despeito de você. Independente do que você faça. Não é o seu coração endurecido que vai fazer o plano de Deus deixar de avançar. Você pode quebrantar o seu coração e vir para o plano de Deus, caminhar dentro do plano de Deus de fazê-lo conhecido. Compreender o que Deus está fazendo no mundo deve mexer com toda a nossa vida. Sabe por quê que muitas vezes nós vivemos vida de ímpios, mesmo sendo crentes? Porque nós não entendemos o que Deus está fazendo no mundo. Nós achamos que simplesmente eu posso viver do jeito que eu quero sendo crente. E o fato de eu saber que Deus me salvou soberanamente, tudo isso deveria mudar a minha vida toda. Eu preciso viver para Deus hoje. Eu preciso testemunhar de Deus hoje. Eu preciso obedecer a Deus hoje. Eu preciso ser um marido exemplar, obediente hoje. Você precisa, esposa, ser uma esposa diferente, exemplar hoje. Os filhos devem ser filhos obedientes e exemplares hoje. Os pais devem criar os filhos na obediência e na disciplina do Senhor, obedecer ao Senhor hoje. Você deve viver para Deus hoje. Deus está trabalhando e agindo no mundo para se fazer conhecido. Você pode entrar e ter o privilégio de fazer parte desse plano. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, onde você estiver, você precisa fazer Deus conhecido. E aí você pode dizer assim, pastor, eu não sei onde é que eu estou hoje. No plano de Deus não há neutralidade. Você lembra lá da ilustraçãozinha do muro? E as pessoas estão lá de um lado assim, vem para cá, Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer mudar a sua vida. E aí está o diabo do outro lado, calado, fazendo nada. E o carinha pergunta para ele, mas peraí, por que você não está fazendo nada? E o diabo simplesmente diz, não, porque o muro é meu. Neutralidade no plano de Deus não existe, irmão. Ou você está do lado do plano de Deus, ou você é um inimigo de Deus. Não existe isso. Não dá para viver uma vida como nós queremos, com os nossos desejos egoístas, do meu jeito, daquilo que eu quero, e dizer que eu sou filho de Deus. Não dá. O plano de Deus, como nós vimos aqui na vida de Faraó, Faraó tinha uma linguagemzinha religiosa, bonitinha, mas ele era um inimigo de Deus. Nós temos que separar as coisas, falar bonito, ser amigo de Deus, ser amigo do povo de Deus, não é ser filho de Deus. Você gostar de Deus, achar, pastor, eu escuto louvor, é legal. Na minha casa até que não entra bebida, ou então eu só bebo um dia por semana, pastor. Você precisa saber que se você não colocar a sua confiança em Deus, você vai passar a eternidade no inferno. Deus está trabalhando para salvar vidas. E você tem uma oportunidade de entrar nesse plano, trabalhar no plano de Deus, ser um instrumento de Deus aonde você está. Do lado contrário, você é o inimigo de Deus. Deus irá cumprir o seu plano integralmente. Fazer parte disso para nós é um privilégio. Estar neutro não é uma opção para o povo de Deus. Estar neutro não é uma opção para o povo de Deus. Em conclusão, meus irmãos, Deus está agindo nesse mundo, assim como estava agindo na vida daquela irmã lá na Coreia do Norte. Deus está agindo assim como ele age na vida dos cristãos perseguidos lá no Irã, no Sudão, na Eritreia, lugares mais perseguidos hoje no mundo. Ele te colocou aqui. Você não está lá na Coreia do Norte.
Mas ele te colocou aqui, nesse lugar do plano dele. Ele te colocou nesse lugar do plano dele com um propósito. E o propósito é fazê-lo conhecido. Se você é um salvo, se você já colocou a sua confiança em Deus, o maior objetivo seu, a sua maior missão é fazer Deus conhecido nesse mundo. O que você tem feito? De que lado você está no plano de Deus? Qual é o seu lado no plano de Deus? Qual é o seu lado? De que lado você está no plano de Deus? Deixa então eu concluir aqui com duas aplicações rápidas. Quando nós falamos de plano de Deus, eu não estou dizendo apenas que você tem que largar a sua vida para ser um missionário, um pastor, um evangelista, não. Deus lhe colocou no lugar que você está exatamente porque Ele quer que você esteja. E isso deveria mudar tudo que nós vimos, que nós entendemos. Você trabalha onde você trabalha porque Deus lhe colocou lá. Nós deveríamos entender isso, e isso mudaria tudo que nós vimos, porque muitas vezes nós reclamamos do nosso trabalho. Muitas vezes nós murmuramos dos nossos vizinhos. Muitas vezes nós murmuramos da nossa família. Deus nos deu essa família. Deus nos deu esse trabalho. Deus lhe deu essa escola. Deus lhe deu essa faculdade, exatamente porque Ele quer que você faça o nome dele conhecido lá. Isso muda tudo quando você olha por essa ótica. Você não está no seu trabalho apenas para ganhar dinheiro. Você não está apenas na sua escola e na sua faculdade para ganhar mais conhecimento. Você não está apenas na sua vizinhança só para morar melhor. Você está lá porque Deus quer fazer o nome dele conhecido através de você. E às vezes nós colocamos dificuldades, mas o maior interessado nisso tudo é Deus. Nós é que colocamos dificuldades, porque se nós orarmos ao Senhor e nós com intrepidez colocarmos as nossas vidas para obedecer o plano dele, ele vai nos dar a oportunidade de fazer o nome dele conhecido. Seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos. Por isso, a primeira aplicação é a vontade de Deus é a melhor escolha enquanto vivemos nesse mundo. Fazer a vontade de Deus é a melhor escolha. Seja nos nossos lares, como marido, como esposa, como filho. Obedecer ao que Deus diz na palavra é a melhor escolha que nós fazemos. No trabalho, a melhor escolha é obedecer a Deus. Fazer o que Deus diz para fazer, mesmo que isso seja contracultural. Onde você estiver, a melhor escolha é fazer a vontade de Deus. E a segunda é, saia da neutralidade. Se você não sabe qual é o seu lugar nesse mundo, se você não tem certeza de qual é o seu lugar nesse mundo, saia da neutralidade. Você sabe onde está? Você já é um salvo, tem certeza disso? Você tem certeza da segurança em Cristo? Se isso não é uma verdade para você, esse é o passo mais importante de você fazer. A primeira coisa a você deixar de ser neutro nesse mundo é você ser salvo. A primeira coisa que você precisa fazer, Deus está interessado em salvar vidas nesse mundo, inclusive a sua. A maior decisão, a decisão mais importante que você toma nesse mundo é colocar a sua confiança em Jesus. E se você já é um salvo, se você tem certeza que é salvo, a pergunta é, você está vivendo para a glória de Deus e cumprir a vontade dele nesse mundo, em tudo que você faz? O que você está fazendo para o nome do Senhor ser conhecido no mundo? Você está vivendo apenas pelos seus propósitos terrenos, achando que aqui é o fim de todas as coisas? Mude agora. Deus está interessado em usar você como instrumento para fazer o nome dele ser conhecido no mundo onde você estiver. Deus se fará conhecido no mundo e você pode ser um instrumento disso. Saia da neutralidade urgentemente. Deus quer se fazer conhecido nesse mundo e ele vai se fazer conhecido nesse mundo. De qual lado você está? Do lado dos inimigos de Deus? Ou do lado daqueles que vão ser instrumentos de Deus para fazer o nome dele conhecido em todo mundo? Deixa eu orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Ajude-nos como igreja, ajude-nos como servos de Deus
a entendermos essa verdade, que o Senhor não nos colocou nesse mundo para só vivermos aqui uma vida do jeito que queremos. Mas o Senhor é o maior interessado em ser conhecido nesse mundo e o Senhor quer nos usar como instrumentos para isso. Se há alguém ainda aqui, Senhor, que não entendeu a salvação, que está vivendo longe do Senhor, que haja salvação e quebrantamento hoje. O amanhã, Senhor Deus, é uma incerteza para todos nós. Nós precisamos obedecer ao Senhor e viver para a sua glória hoje. Que o Senhor salve vidas, que o Senhor quebrante corações duros. Que assim como o Faraó, Senhor Deus, que tinha corações duros, aqui certamente também tem. Mas há uma promessa de que na nova aliança o Senhor trocaria os corações de pedras por coração de carne. E nós, Senhor Deus, desejamos ver isso nas vidas aqui perdidas. Deus, e use-nos também como filhos teus, aqueles que já são salvos, como os teus filhos, para onde estivermos, da nossa casa ao nosso trabalho, que nós possamos fazer o teu nome conhecido. Em nome de Jesus. Amém.